Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciência e hoje nós teremos aula de revisão aqui no canal. Eu me chamo Bruna e vou estar com vocês durante a nossa aula de hoje. A nossa aula vai começar pela correção da atividade passada, certo? Então vamos lá corrigir? Eu trouxe duas questões para nós analisarmos. Prestem atenção, tá certo, minha gente? Hoje é o nosso dia de prova, então preste atenção nesta revisão de hoje. Vejam, aí nessa questão, nós estamos vendo os dados de mortalidade infantil no Brasil, né? Então, está do ano 2000 até o ano 2016. E nós estamos vendo aí que do ano 2000 até o 2015, está tendo o quê? Uma diminuição na taxa de mortalidade infantil. E eu pergunto a vocês, com base nesse quadrinho aí, nessa tabela, podemos concluir que não precisamos procurar, né, nos preocuparmos, uma vez que só temos redução nos casos. Não, né? Veja que lá em 2016, embora esteja menor que 2000, houve um aumento, né, dos casos. Na letra A, estamos confirmando uma redução na mortalidade infantil no Brasil. Estaríamos se em 2016 não tivesse tido um aumento. Então, a resposta correta é a letra B, né? Que precisamos repensar as medidas sobre o combate à mortalidade infantil depois do resultado que nós obtivemos em 2016. A outra questão é a segunda questão, que eu falo assim, mais uma vez sobre taxa de mortalidade infantil, né? Dizendo que a taxa de mortalidade infantil no Brasil vem declinando, ou seja, diminuindo. E ele diz que recentemente voltou a apresentar um crescimento. E o que é que aconteceu, né, para ter essa alteração na estatística, nos valores, nos dados? Então, temos três alternativas ali embaixo para a gente debater. Esse aumento na mortalidade infantil aconteceu porque há um fluxo migratório de gestante? Tem alguma coisa a ver as gestantes estarem saindo? Não, né? Há um aumento na quantidade de idosos na região? Idoso, mortalidade infantil? Não, né? Então, essa mortalidade infantil, ela pode estar sendo aumentada devido à baixa cobertura de vacinação e a uma crise econômica que pode estar acontecendo naquele local. Então, a resposta correta seria a letra A. Então, vamos agora, respirem, vamos para a hora da revisão, revisar todos os assuntos que nós trabalhamos durante essa unidade para fazermos uma ótima prova hoje. Vamos lá? Vejam, primeiro assunto que eu trouxe para vocês é condutores isolantes de calor e eletricidade. Quando eu falo de propagação de calor, eu estou falando de agitação da molécula, de vibração da molécula. E essa vibração da molécula, ela vai acontecer passando de uma molécula para outra. Essa parte da propagação de calor vai acontecer porque uma molécula vai estar vibrando e vai passar sua energia para outra molécula, que também vai começar a vibrar. Por isso, propagação de calor. Beleza? Então, alguns materiais, quando eles são aquecidos, que a agitação dessas moléculas, elas vão gerar o quê, minha gente? Um espaço, né? Eu bato em uma, bato na outra, a outra vai, bate, e vai gerar um espaço. Então, esse material, ele pode ter a propriedade de se expandir, né? De aumentar o tamanho. Porém, a sua massa continua a mesma. Então, se eu perguntar a você, o peso desse material vai mudar, minha gente? Não, isso mesmo. O que vai mudar é apenas o seu tamanho devido à agitação das moléculas, devido à propagação do calor. E nós temos materiais que conduzem calor, né? Eles podem conduzir calor e eles podem ser isolantes térmicos, né? Na maioria, todos os materiais eles podem conduzir calor. Porém, uns têm melhor qualidade de condução e outros têm menor qualidade. E eu vou medir isso por quê? Eu vou medir
o coeficiente de condutibilidade térmica, né? Eu vou ver o coeficiente de condutibilidade térmica e eu vou dizer se ele é um bom condutor ou se ele é um isolante térmico. Por exemplo, aí nós temos a tabelinha, temos o alumínio, né? Nós comumente utilizamos as panelas para cozinhar os alimentos de alumínio. Por quê? Olha o coeficiente dele, a condutibilidade térmica, o valor de K dele, é 210, ou seja, é elevadíssimo. Comparado, por exemplo, a uma lã, que é 0,034. Então, se ele é melhor condutor de calor, eu vou cozinhar o meu alimento mais rapidamente. Não é isso? Continuando, nós vamos entrar agora no assunto de equilíbrio termodinâmico e a vida na térmica. Equilibrar a temperatura para uma melhor vida na Terra. E nós, nesse assunto, nós vimos o quê? Máquinas térmicas. E o que são as máquinas térmicas, minha gente? As máquinas térmicas, elas são capazes de converter a energia térmica, vamos dizer, o calor, para uma energia mecânica, o movimento. Ou seja, uma máquina que gera calor e esse calor vai gerar o quê? Movimento. Estão lembrados? E eu tenho um exemplo de máquina térmica, um motor. Lembram lá da aula que nós falamos sobre esse assunto? O motor do carro, ele vai utilizar dos gases, né, do quente e do calor, para gerar um trabalho e gerar movimento, energia mecânica. Ou seja, o carro vai andar. E nós temos um exemplo de máquina térmica, porém uma máquina térmica invertida. Nós temos as geladeiras e os ar-condicionados. Invertida por quê? As máquinas térmicas, elas vão do quente para o frio. Dessa vez a gente vai do frio para o quente. E como é que funciona essa geladeira, minha gente? A geladeira, na sua parte de trás, eu não sei se vocês já notaram, que ela é quente, né? Ela é quente. Atrás da geladeira, se nós chegarmos perto, nós vamos sentir o calor vindo dali. Por que isso acontece? Porque quando eu ligo a geladeira na tomada, né, na energia, na minha fonte de energia elétrica, ela vai ativar o compressor que fica na parte de trás da geladeira. E esse compressor, ele vai fazer o quê? Compressor, comprimir. Ele vai comprimir alguma coisa. E que coisa é essa? Vai ser um gás. Esse gás vai estar ali atrás, nas serpentinas, nessa tubulação que fica atrás da geladeira. Então, esse gás, ele vai estar sendo comprimido por ação desse compressor. E quando um gás, ele é comprimido, ele vai perdendo calor, vai liberando calor, liberando calor, liberando, até ele chegar na válvula e virar um líquido. Ele perde tanto calor que ele vira líquido. Tá certo? Quando ele vira líquido, ele entra dentro da parte da serpentina que está dentro da geladeira. Estão vendo aí essa parte azulzinha nessa geladeira? Ele vai entrar lá dentro e ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma propriedade que ele vai se expandir novamente. Quando ele se expande, ele vira o quê? Gás. Quando ele vira gás, ele vai buscando o calor que está dentro da geladeira. Então, ele vai buscar o calor dos alimentos que estão dentro da geladeira. Ele vai buscar o calor, a partir do momento que você abre a geladeira, entrou o calor lá dentro, ele vai roubar aquele calor e levar consigo para atingir um equilíbrio térmico. E esse processo é circulatório, vai e vem. Tá certo, minha gente? Então, até aí, beleza? Conseguiram entender o movimento das máquinas térmicas, né? O funcionamento das máquinas térmicas? Então, vamos dar continuidade e vamos entrar agora no assunto de história dos combustíveis e as fontes de energia, né? Nós vimos que precisamos de um combustível para gerarmos energia. No nosso cotidiano, nós utilizamos muita energia, né? Nós utilizamos materiais que geram energia. Mas nós, no nosso organismo, também precisamos de um combustível para gerar energia, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa sobreviver, de fato. Não é isso? Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa de um combustível chamado o quê? Alimento.
O alimento é o combustível do nosso corpo, que precisa de um comburente, e esse comburente vai ser o quê? O oxigênio, que nós, na medida que respiramos, colocamos para dentro do nosso organismo, e esse oxigênio mais o combustível, o alimento, vão reagir entre si e gerar o quê? Energia, para que a gente possa sobreviver, tá certo? E o que é essa energia? Energia é a capacidade de realizarmos trabalho. Então, repitam comigo. O que é energia, minha gente? Capacidade de gerar trabalho, de gerar movimento, de fazer algo, certo? Essa energia, ela é utilizada em algumas fontes, não é? Para que nós tenhamos alguns materiais, para que eles sejam produzidos. Nas indústrias precisam de energia, nas nossas casas nós precisamos de energia, e essa energia pode ser na forma de energia elétrica, na forma de calor, tá certo? Então, essas energias, elas podem ser renováveis e não renováveis. As energias que são renováveis são aqueles recursos que eu vou utilizar, aquelas fontes de energias que são renováveis, são aquelas fontes que eu vou utilizar e elas não vão acabar, né? O que vai me dar energia são aquelas fontes que estão lá se renovando com o tempo. Um exemplo de energia não renovável é a energia eólica, né? A energia solar. Então, nós vamos utilizar o vento, utilizar o sol, gerando o quê? Pouca poluição para o meio ambiente, que é o fato mais importante que nós devemos analisar. E nós temos também aquelas fontes que são não renováveis, ou seja, eu vou gerar energia através de um material que não se renova. Por exemplo, o petróleo, o gás mineral, o carvão mineral, na verdade, desculpa, e o gás natural, tá certo, minha gente? Que nós chamamos de combustíveis fósseis. Já que eu estou falando de combustíveis fósseis, nós já vamos dar entrada no nosso próximo assunto, revisar o nosso próximo assunto, que é sobre combustíveis fósseis e a ação deles no efeito estufa, né? Então, quais são os combustíveis fósseis? Petróleo, carvão mineral e o gás natural, certo? Eles são fontes não renováveis de energia, que têm um prazo de validade, não é isso? E que geram muita poluição a partir do momento que eu consumo, né? Então, a maioria das fábricas, das casas, dos materiais, utilizam esses combustíveis fósseis na sua produção. Por exemplo, aí eu estou mostrando que 80% da matriz energética mundial é a base desse tipo de material, né? E nós devemos fazer o quê? Ampliar a utilização de recursos energéticos que sejam renováveis, pois eles são têm menos poluição, são menos poluentes para o meio ambiente. Tá bom? Por que eu penso na poluição? Porque eu penso no efeito estufa, não é isso? Eita, que passou demais. Eu penso no efeito estufa. Por quê? O efeito estufa, ele é uma ação natural, tá certo? Vai ser a ação natural de aquecimento térmico da Terra. Eu preciso dos gases naturais lá na nossa atmosfera para manter a temperatura aqui da Terra. Eu preciso deles. Porém, a intensificação desses gases vai me trazer o quê? Prejuízos. Então, se eu utilizo combustíveis fósseis, fontes não renováveis de energia, que são altamente poluentes, que na sua combustão, no seu processo de extração, pode me gerar prejuízos ao meio ambiente, então eu preciso fazer o quê? Reduzir essa utilização. Se essas fontes no seu processo de combustão libera gases, e eu já tenho gases lá em cima, que são os gases naturais. Se eu aumento a concentração de gases lá em cima, eu vou aumentar o quê? A ação do efeito estufa. Vou aumentar o calor, o processo de aquecimento aqui da Terra. Então, o efeito estufa natural, ele vem através de queimas espontâneas, né, da respiração dos animais, né? Então, o efeito estufa, ele é natural e ele é bom.
ele só se torna ruim a partir da intensificação dos gases na nossa atmosfera. Beleza? Terminamos aqui. Vamos agora para o último assunto que está bem fresquinho na mente de vocês, que é sobre programas e indicadores de saúde pública. E o que nós temos? O que é a saúde pública? A saúde pública vai ser aquele ramo da ciência que busca prevenir, tratar doenças através de análise de indicadores de saúde e sua aplicação nos campos da biologia, epidemia e outros campos relacionados, tá certo? Então, qual é o objetivo da saúde pública? Prevenção das doenças, tratamento das doenças e qualidade do ar, água e dos alimentos. Resumindo, ela busca o quê? A qualidade de vida da gente. E essa prevenção, esse tratamento, como ele é feito? A partir de que a saúde pública analisa? A partir de indicadores de saúde pública. E o que são os indicadores da saúde pública? É aquilo que vai me indicar, não é isso? Então, os indicadores são medidas, né, que contêm informações que são relevantes sobre determinado atributo e dimensão do estado de saúde, bem como o desempenho do sistema de saúde. Então, são os dados que vão me indicar como está a saúde pública para que eu possa fazer o quê? O tratamento daquele caso. Nós temos 6 indicadores de saúde pública. São eles: indicador demográfico, taxa de natalidade, né? Taxa de fecundidade, quantas crianças nascem, quantos adolescentes já estão no período de reprodução, indicadores socioeconômicos, se naquela região, se naquela cidade, o nível de desemprego está baixo, se está alto. Então, são esses indicadores que vão me apontar isto. Indicadores de mortalidade, mortalidade infantil. Por exemplo, na minha região, a mortalidade infantil está bem alta. Lembram lá do exercício? Então, se a mortalidade infantil está alta ali naquela região, qual é o problema que pode estar acontecendo? Será que essas crianças estão se vacinando? Né? Será que eu estou tendo verba destinada para que alguns programas para ajudar contra a mortalidade infantil? Fatores de risco e proteção. Quantidade de pessoas que estão utilizando drogas, que estão utilizando cigarro, que estão utilizando álcool, certo? Indicadores de recursos. Quantos recursos minha cidade, minha região está apresentando? Quantitativo de médico que eu tenho naquela cidade está satisfatório? Quantitativo de leito, certo? E indicadores de cobertura. Depois que eu vejo o indicador de recurso, quanto leito tem, quanto médico tem, eu vou ver se o que eu estou oferecendo, se a minha cobertura está sendo satisfatória ou não. Se a comunidade está usando ali aquele postinho, se está utilizando toda a quantidade de médico que eu estou ofertando ou não, para que eu possa melhorar, tá certo? Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje, a nossa aula de revisão aqui do canal. Eu quero agradecer a vocês pela aula, né? E dizer que agora é a hora de vocês respirarem fundo, se concentrar para fazer uma boa prova, tá certo? Um beijão e até a próxima!